Isso, a gente teve esse bate-papo com o técnico Jailson Zata, agora ele representa uma outra agremiação esportiva, mas com o mesmo propósito, trabalhar com a garotada, formar jogadores e está desempenhando um trabalho muito bom na equipe do Camboriú Futebol Clube, que está na parte de cima da tabela de classificação. Professor Zata, muito boa tarde, um prazer falar com você novamente. Outra agremiação. É uma satisfação muito grande conversar com vocês. Feliz aí pelo convite, espero que a gente possa bater um papo legal aqui. Queria que você falasse então para começar, um pouquinho do que foi esse convite que você recebeu da equipe do Camboriú e até para a gente já apimentar um pouquinho a questão de bastidores. Se lá no começo, quando você aceitou essa proposta, já sabia que o Camboriú não jogaria no Robertão, lá na cidade de Camboriú, no Estádio das Nações, e que ele jogaria na cidade de Imbituba, que é um pouquinho longe, lá de onde manda os seus jogos tradicionalmente a equipe do Camboriú, já sabia disso e como que você recebeu esse convite da diretiva do Camboriú? Caio, para mim foi uma satisfação, né, poder representar essa marca do Camboriú. Desde o começo o pessoal me relatou que haveria, né, uma possibilidade de não estarmos em Camboriú. Te confesso assim que ano passado eu acabei não enfrentando o Camboriú, então não conhecia, né, o local onde o Camboriú mandava os seus jogos, né, mas sei da força que tem, da força que tinha dentro do seu estádio. A gente tenta lidar com isso de forma muito tranquila. Eu particularmente posso te dizer que hoje tenho toda a estrutura necessária para trabalhar, porque eu adentro ao centro de treinamento e não preciso sair daqui de dentro para executar nenhum outro tipo de tarefa fora daqui, né? Eu tenho campos hoje que suprem totalmente a nossa demanda de trabalho. Eu tenho um complexo, né, com academia, onde a gente executa todas as valências de parte física, né? Nós temos a estrutura de vestiários, alimentação, então tudo dentro do complexo do CT, e isso para mim me dá muita tranquilidade em relação ao dia a dia de trabalho, a nossa logística, né? Facilita muito o trabalho do treinador nesse sentido. Então, me sinto muito satisfeito hoje com aquilo que a gente tem, né? Trabalhar com jovens, como é esse grupo que está sendo criado aqui no Camboriú, desse novo projeto de SAF, uma SAF comercial, e que vai, ao mesmo tempo, com as outras equipes que buscam acesso, a gente também está na disputa desse processo, porém, com uma equipe mais jovem, garotos, uma média de idade de 22 anos e meio, né? Então a gente tem que, diariamente, fazendo esses meninos entenderem que não só eles têm que atingir índices comerciais, né, para outras equipes brasileiras e até fora do país, como também nós não podemos esquecer do nosso objetivo, que o nosso objetivo é, como todas as outras equipes, esse acesso à primeira divisão do Catarinense. Professor Jailson Zata, Guilherme aqui falando. Também tive na oportunidade no programa em que conversamos na Copa Santa Catarina do ano passado. Parabéns pelo êxito, você mereceu e mereceu muito. É muito legal ouvir de você que tem essa estrutura toda aí, mesmo o seu clube jogando fora da cidade de origem, vamos dizer assim. Mas nós não podemos esquecer que você e o seu clube é quem mais viaja no campeonato. Porque vocês viajam... vocês estão jogando fora de casa, entre aspas, todos os jogos do campeonato. Né? De longe da cidade de origem, onde o Camboriú tem uma torcida lá, a torcida que comparece, e não é uma cidade perto, é uma cidade realmente longe. Quando eu digo longe, é longe de Balneário Camboriú a Itaim-Bituba. Qual a dificuldade que isso te impõe? Você sente falta de estar perto da cidade de origem ou não? Ou isso na hora que entra em campo... É 11 contra 11, o campo, como você disse, a estrutura é muito boa. Você sente falta de não estar... Tem alguma coisa nos bastidores que te dificulta por não estar mandando na cidade, onde o seu clube sempre mandou os jogos? Esse, eu acho que, se não me engano, é o primeiro campeonato que manda fora. Isso, o primeiro de 3 anos. Tem alguma dificuldade que isso, nos bastidores, te dificulta?
Guilherme, bom dia. Eu lembro muito bem da nossa conversa o ano passado. Vocês sempre me trataram com muito carinho e eu agradeço isso. Sempre é difícil você não ter o teu estádio lotado, mas eu tenho que ser justo à minha torcida, que dentro de todos os jogos que nós estamos vivendo aqui em Bituba, eles estiveram aqui, mesmo que num número pequeno, que não é igual a onde você estaria em casa, com uma grande presença de torcida, mas nós temos representação de torcedores, né, de Camboriú, e isso é muito bom. O que eu tenho tentado ao longo desse período que estou aqui é tentar convencer que a comunidade de Imbituba ela possa entender que o Camboriú hoje faz parte deste cenário local e que a gente possa ter uma somatória de vozes, né? Eu sei que isso vai levar um pouco de tempo, até que o pessoal de Imbituba ganhe não só a aceitação pelo Camboriú trabalhar aqui nesses próximos meses, eu não sei, são processos internos que às vezes isso foge do meu controle, do meu entendimento, né, de até quando estaremos dentro dessa estrutura aqui, mas enfim, eu espero que a torcida do Imbituba também, né, a comunidade de Imbituba possa fazer uma somatória com Camboriú e que possa ganhar gosto pelo nosso trabalho, por ter jogos sendo disputados aqui num bom nível, né, quando a gente mandar os jogos em casa. Então, o estádio que pulsa sempre te empurra, sempre te leva, né, eu sempre uso o 12º jogador, né? Então, a gente ainda está tentando construir isso, mas eu preciso fazer justiça à minha torcida, que tem comparecido, mesmo que às vezes em pequeno número, né, esteve agora no nosso último jogo lá em Joinville também, então, de maneira ainda que acanhada, os nossos torcedores estão jogo a jogo comparecendo. Ô Zata, e particularmente eu acho que já se torna um gosto seu de trabalhar com jogadores recém-formados e que vêm das categorias de base, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque se a gente for olhar para o gol da equipe do Camboriú, depois do primeiro jogo machucou, o Wellington, entrou o João Braga, que é da base, jogador que veio da base do Ercílio Luz, depois passou pelo Marcílio Dias, tem uma base bem interessante. O João Lenger vem da base do Concórdia, você trabalhou com ele na equipe lá concordiense. O Índio trabalhou no futebol gaúcho, também é das categorias de base, um jovem jogador. Jogadores que estão surgindo agora, despontando. Como que é para você trabalhar com esses atletas e como que você conversa nos bastidores com eles para que se maturem? Até porque uma competição como uma Série B de campeonato estadual, muitas vezes ela exige uma média de idade alta, jogadores de porte físico um pouco mais interessante, porque a competição realmente pede isso. Jogos no inverno, jogos em gramados muitas vezes que não são bons. Como que você conversa e como que você lida com esse trabalho com os garotos que recém-formados ou que muitas vezes até nem estrearam ainda na categoria profissional para conseguir desempenhar um bom futebol e fazer uma boa campanha como vem acontecendo? Caio, a primeira coisa que eu faço é tirar deles a obrigatoriedade de que eles têm que vencer, que eles têm que chegar, que eles têm que conquistar. Porque a minha maior concepção do futebol hoje é o mental. Muito mais do que aspectos técnicos, táticos, o mental do atleta precisa ser forte. E eu tento construir dentro destes meus atletas um mental capaz de ser ousado, de se construir a cada dia, mostrando ao mercado que você tem capacidade de trabalhar em divisões brasileiras maiores da qual a gente vive. Hoje a gente vive uma segunda divisão de estado, mas que quando você se apresente mostrando que você tem essa capacidade de defender agremiações maiores, agremiações que hoje jogam divisões nacionais, e são algumas divisões nacionais que nós temos, né, até chegar lá na nossa primeira divisão, na Série A de brasileiro. Então, eu tiro deles totalmente a obrigatoriedade de chegada dentro das competições. Foi assim no Concórdia, está sendo assim aqui no Camboriú. Isso, não sei se é o caminho, mas eu vejo que a responsabilidade do acesso, ela é nossa.
ela é nossa, tanto quanto é para o Tubarão, tanto quanto é para o Blumenau, para o Juventus, ela também é nossa. Nós temos essa obrigatoriedade de brigar pelo acesso. Porém, eu tiro desses garotos a responsabilidade de entregar, porque não se constrói da noite para o dia um jovem atleta, né? Hoje, em relação a... Eu vou citar 3 equipes e não quero aqui que as pessoas me compreendam de maneira errada. Hoje, entre Tubarão, Blumenau e Juventus, nós temos um perfil de equipe diferente das 3, né? São 3 equipes muito qualificadas, como eu enxergo a nossa equipe também muito qualificada. Mas nós estamos por um caminho de garotos, né? A grande maioria da nossa equipe, 90% dela, talvez até mais, ela é composta por garotos, né? Então, eu tiro deles essa obrigatoriedade de chegada. Porém, isso não nos tira o dever de brigar pelo acesso a cada dia, a cada treino, a cada jogo, né? Então, eu acho que isso talvez faça com que o atleta vá se fortalecendo no aspecto mental, diariamente trabalhando com um pouquinho mais de leveza. Um atleta mais experiente, ele assimila melhor, né, a responsabilidade. Atletas que daqui a pouco já têm um casamento, esposa, filhos, né, ele já entende um contexto de uma responsabilidade maior. Não que o jovem não tenha, mas nós jogamos uma competição que ela é extremamente difícil, né? Então nós temos uma equipe onde tem meninos que estão com 21 anos com lastro de 4, 5 jogos dentro do profissional. E são atletas que têm dado uma resposta. Só que eu sempre digo, eu sou talvez o maior defensor do meu elenco momentaneamente, em relação à minha direção, à minha chefia, que a gente precisa de tempo. Você trabalhar com jovem, você requer um tempo maior. Tempo esse que daqui a pouco a torcida não consegue compreender, porque vem os jogos, ele quer o resultado imediato. Esse tempo que daqui a pouco a própria imprensa avalia como não sendo um trabalho bom, né? Então, nós vivemos um início de competição fazendo bons jogos e o resultado não estavam acontecendo a nível de ponto, né? Não houve terrorismo, não houve grito do Zata dentro do vestiário, cobrança em cima dos atletas, transferência de responsabilidade. Não, seguimos trabalhando. Hoje, da mesma forma, nós fomos a única equipe que conquistou 3 vitórias na competição, numa competição extremamente equilibrada e difícil, e não há euforia por parte do Zata, não há euforia por parte dos atletas, até porque a gente não conquistou absolutamente nada. A gente tem mais 2 jogos para nos colocar entre os 6 classificados, com todo respeito a todas as agremiações que a gente já jogou e ainda vamos enfrentar nesses 2 últimos jogos, e tentar nos construir cada dia que passa de maneira um pouco mais sólida, mais consistente, mais experimentados em relação a um jogo a mais, né? Passando por todas as oscilações que a juventude tem, por essa falta de um ou outro jogador mais experiente. Você citou o nome do Wellington, né, que é esse jogador mais experiente que a gente tem, a entrada do João, né, que é um jovem garoto que está dando uma resposta muito boa. A gente passa tranquilidade, né? Eu vou lembrar o lance lá da derrota do Nação, um chute que do meio campo acabou acertando o travessão, as costas do João. Talvez em outro momento a gente teria de imediato ido ao mercado, trazer um outro goleiro mais experiente. Não tem fantasma, né? As falhas acontecem, o jogador precisa no dia seguinte se apresentar, assimilar o que acontece dentro do jogo, amadurecer com erros. Eu sempre digo, se a gente for avaliar futebol por erros que acontecem dentro do jogo, seria 15-15 cada partida, né? Então, com calma, devagar, eu acredito que esse seja o caminho para quando você trabalha com os jovens. Também anseio, quem sabe, a oportunidade um dia de trabalhar com uma equipe também mais experiente, né? Porque essas experiências eu ainda não tive, mas sei que dia a dia, passo a passo, as coisas vão se construindo também para isso. Hoje eu estou muito feliz com esse projeto aqui, é um projeto muito similar ao que a gente fez na Copa Santa Catarina. Lá também a gente não tinha nenhuma obrigação do título e fomos seguindo com muita humildade, trabalhando e conquistamos algo legal. Esse ano a passagem da Copa do Brasil. Eu espero que aqui, com muito respeito a todo mundo, a gente possa continuar sólido, consistente, melhorando, crescendo na tabela, esses garotos aumentando seu índice individual, competitivo, técnico,
mental, e que a gente possa, junto com essas outras equipes que fazem a competição, entregar toda a comunidade de Santa Catarina, ao torcedor, à federação, aos seus clubes, né, um bom nível de competição. Professor Zata, bom, 4 jogos invicto, o último. E dos últimos 3 jogos, 3 vitórias, tá? Isso aí não dá pra tapar o sol com a paneira, são os números que vocês conseguem. E você acabou de dizer na tua última resposta que não houve grito do Zata no vestiário, não houve transferência de responsabilidade. O que houve então? Essa mudança de chave, começando então essas 3 vitórias da partida vencida por 1-0 diante da equipe do Atlético Tubarão. O que houve de mudança, se não houve um choque de vestiário? Houve uma mudança de postura? Houve os jogadores mais experimentados, como você falou, que eles estão aprendendo a jogar competição? Qual a chave que você achou que mudou para ter essas 3 vitórias seguidas? Até para contribuir, professor, em relação aos 2 primeiros jogos, contra o Nação, você citou que foi essa questão do lance envolvendo o João. Que pode se chamar de fatalidade. Que foi uma fatalidade, um chute do meio-campo do jogador da equipe do Nação. E no segundo jogo, vem de uma derrota caro para a equipe do Blumenau, num erro de saída de bola. O Blumenau consegue fazer o segundo gol. Foi isso que talvez fez o grupo acreditar que ia conseguir uma reviravolta? Eu acho que é seguir trabalhando, Caio, Guilherme, é seguir trabalhando, porque como você falou, o jogo do Nação lá, nós tivemos uma boa posse de bola, um grande domínio, quase que a totalidade do jogo, inclusive depois que sofremos o gol, talvez faltou um pouquinho, né, de um volume maior de finalização nossa, para que a gente pudesse, no momento que tomamos o gol, já poder estar à frente do placar, daqui a pouco até com sobra, e eu falo isso com muito respeito. Eu ontem fiz um comentário a respeito da equipe do Nação. O Nação que nos enfrentou lá no início já não é mais o mesmo Nação nesse momento, já é uma equipe que apresenta, né, uma solidez dentro da competição muito maior. Acho que isso é ao natural. Nós também talvez fomos adquirindo um pouquinho mais de consistência, de solidez, né? Nós fizemos um bom jogo contra o Blumenau. Tivemos até uma oportunidade no finalzinho do jogo, de repente, de colocar números iguais no placar, exatamente como o próprio Nação construiu agora no final de semana contra o Blumenau. Nós fizemos o nosso pior jogo contra o Tubarão, uma equipe que, na minha opinião, uma equipe muito qualificada, né, com potencial de buscar os seus objetivos, né, e engrandecer também o campeonato, né, junto conosco e com todas as outras equipes que estão brigando por essa parte de cima de tabela. E no jogo que talvez a gente menos fez por merecer a vitória, é o jogo que, ao final, ali no apagar das luzes, a gente consegue o resultado de vitória, né, para uma equipe que vinha por 2 derrotas, um empate contra o Juventus, em casa, que nós jogamos praticamente 90 minutos encurralando o Juventus, e tivemos 2 falhas, tomamos 2 gols e conseguimos buscar o resultado, pressionamos para a vitória e não aconteceu. 3 jogos, 2 derrotas, um empate, uma equipe jovem, né? Seguimos trabalhando, seguimos acreditando naquilo que era feito diariamente desde o início da preparação. Veio o resultado contra o Tubarão, que nos dá uma tranquilidade, mesmo não tendo apresentado o melhor do nosso futebol. Veio o jogo do Porto, e eu não gosto muito dos rótulos que vão se criando, que a gente tem que vencer o Porto, né? Que nem a obrigatoriedade agora do Tubarão vencer o Porto. O Tubarão precisa vencer o Porto por aquilo que quer dentro da competição, mas esses rótulos de obrigatoriedade, né, eu não consigo concordar com isso. Eu acho que todo jogo, porque uma coisa que eu não controlo é o coração dos meninos do Porto. E eles vieram aqui dentro da nossa casa e entregaram muito suor, muita transpiração, fizeram um primeiro tempo muito brigado, né? Nós tivemos uma dificuldade em último terço, sofremos um gol numa falha, né, defensiva. Segundo tempo, com tranquilidade, seguimos acreditando, seguimos buscando, fizemos um grande segundo tempo, viramos o placar, podíamos ter feito até um resultado mais elástico. E na sequência veio agora mais uma vitória também com o Fluminense. Talvez voltamos a ter aquele volume bom de jogo, de controle, né, como foi lá contra o Nação, conseguimos um 2-0. Ficou fácil a competição? Não, ficou muito difícil. Eu apenas não consigo compreender, né, o treinador que
e aí eu falo não dos treinadores atuais, eu estou falando da minha época, quando joguei. Eu não consigo compreender o treinador que chega na beira do campo, quando o resultado não dá certo, a culpa é sempre dos atletas. E quando as coisas dão certo, os méritos são sempre do treinador. Isso eu nunca compactuei, nunca entendi esse tipo de conduta e não conduzo assim meu grupo. A responsabilidade sempre é minha, né? E eu sempre digo aos meus atletas que não é porque a responsabilidade está sobre as minhas costas que a gente não possa ter ela compartilhada, né? Então é assim que eu vou lidando o meu dia a dia. Eu não sei se é a melhor forma, eu não quero revolucionar nada. Eu simplesmente procuro olhar sempre o lado humano muito antes do atleta que ele se apresenta na minha frente. Professor Zata, até tem uma mensagem aqui bacana e você vai gostar. Grande Zata, baita profissional e pessoa, sempre na torcida pelo professor, direto de Concórdia. Angélica Albuquerque, viu, que foi sua assessora de imprensa lá no Concórdia Atlético Clube. E eu queria perguntar até dentro disso, primeiro, rapidinho, a sua expectativa em relação a esses 2 últimos jogos da primeira fase, 2 confrontos diretos, Metropolitano e Carlos Zenô. E aí, aproveitando o gancho da mensagem da Angélica, se tratando de Copa Santa Catarina, em relação ao seu contrato com o Camboriú, vai até o final da temporada, vai até agora o final da Série B, aí depois, dependendo do resultado ou algo do tipo, se discute uma coisa a mais para disputar a Copa SC. Como que tem sido isso? Como que já está conversado? Se já fizeram isso antes de você acertar para a Série B do estadual, ou se é uma conversa que vai acontecer posteriormente? Caio, em relação à Angélica, um abraço para ela, uma pessoa extraordinária, muito querida, uma assessora de imprensa muito gabaritada, né, no mundo que a gente sabe habitualmente frequentado por homens, né, as mulheres têm ganhado espaço e a Angélica é uma profissional que executa o seu trabalho com muita propriedade. Então, um abraço para ela. Em relação à questão da Copa Santa Catarina, o meu contrato com o Camboriú neste momento é até o final da competição da segunda divisão estadual, né? Não temos nenhum tipo de conversa neste momento em andamento para a questão da copinha e prefiro que seja assim, Caio, porque eu considero que este momento, como você falou, né, da sequência da competição, desses 2 jogos que faltam, uma possibilidade, eu espero, de nós estarmos classificados à segunda fase e poder passar por todas as fases do mata-mata. Então eu vejo que é um momento importante da competição. E isso eu falava também, né, dentro do Concórdia, quando chegamos na reta final da Copa Santa Catarina. É um momento que a direção analisa a pessoa do treinador, como ele age em meio a jogos mais decisivos também, né? Então é um momento que a direção consegue enxergar o treinador, não só naquilo que habitualmente faz no dia a dia, mas como gere também em jogos decisivos, para que possa ter, né, uma leitura melhor do seu treinador e se é capaz de conduzir, né, para uma sequência de trabalho de uma Copa Santa Catarina. E para mim também é uma coisa muito natural, eu momentaneamente estou aqui e se aqui Deus julgar que eu posso permanecer, eu sei que Ele vai construir esse caminho também de uma forma ou de outra, né? Ele vai construir da melhor forma possível. Eu diariamente procuro aproveitar ao máximo, né? Curtir esse momento que vivo, especial para mim. Eu já disse em outras oportunidades, eu nunca me preparei para ser treinador, sempre o foco da minha vida foi me tornar um auxiliar técnico capaz de compor ao lado de algum treinador, mas Deus tem aberto os caminhos para mim, eu honro também e agradeço a Deus diariamente por tudo que faz por mim e sempre peço que Ele me ilumine, que me capacite para que eu possa seguir esse caminho que Ele está desenhando, com muita humildade, com muito respeito aos meus profissionais, né? Acabei de receber hoje aqui a visita do Leandro Machado, um treinador gaúcho, que mora aqui em Garopaba, passou por aqui, tomou um café comigo. Essa relação diária entre treinadores é espetacular para mim, eu gosto muito disso. Então, Caio, agradeço vocês também que sempre foram muito carinhosos comigo, né, desde os tempos da Copa Santa Catarina ali no Concórdia. Então, eu desfruto a cada dia daquilo que faço e espero que os meus atletas também possam desfrutar sempre com muita responsabilidade e sabendo que o mundo do futebol é sempre muito competitivo.
Zata, muito obrigado, viu, aqui pela participação. Você sempre também muito solícito com a gente aqui da Rádio Cidade, mesmo lá quando esteve no Oeste Catarinense, a gente fez esse contato e deu certo pra gente conversar. E agora um pouco aqui mais pertinho, em Imbituba. Até pensei em trazer você aqui ao estúdio, mas aí vai ficar um pouco muito corrido pra vocês aí, o pessoal, o Madison, o Robertinho, a turma toda do Camboriú. Então assim, via Meet, via telefone, a gente consegue também bater um papo bem legal. Quero agradecer e desejar sucesso a você aí na sequência da temporada, viu? Um grande abraço e muito obrigado. Conta com a gente aqui da Rádio Cidade. Caio, Guilherme, um abraço para todos vocês, um abraço para a comunidade Tubarão. Podemos organizar com calma, né, uma participação presencial aí com vocês, será uma satisfação grande conhecê-lo pessoalmente. E volto a dizer, obrigado pelo carinho de sempre que tiveram comigo. Sei que o papel da imprensa é um papel de análise, de enxergar todo o contexto da competição, aonde a equipe momentaneamente está sendo colocada na tabela em relação a jogos, a produtividade, mas da minha parte gosto muito que a imprensa também me olhe acima de tudo como um ser humano, um cara do bem, um cara trabalhador, e é assim que eu espero construir também a minha relação junto com o pessoal da imprensa, e acho que com vocês tem sido assim, né? Um respeito muito grande, admiro o trabalho de vocês, então espero que logo a gente possa nos conhecer pessoalmente e ter a oportunidade de tomar um café, alguma coisa, e bater papo, falar sobre futebol, que sempre é muito bom. Muito bacana, viu? Muito obrigado, professor Jailson Zata. Aqui tem um abraço, inclusive, do Cláudio Lenger, que é pai do João Lenger e do Felipe também, a qual você já teve a oportunidade de trabalhar. Quero agradecer você pela participação, muito obrigado e com certeza marcaremos um papo, viu? Pra gente fechar, Guilherme Falquete, esse bloco, Jailson Zata falou em questão de tubarão e coisa e tal, ele tem que trabalhar aqui um dia, não sei se lá ou cá. Se no lado azul, no lado vermelho, mas tem que ter, mas acho que eu já falei isso pra você fora do ar, Caio. Eu acho que um dia, quem sabe... ele tá lá acompanhando. Tá feito já tá chegando perto, né? Já teve longe, agora já tá aqui mais perto. É só um pouquinho mais ao sul, viu? Muito obrigado, professor Jailson Zata. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta tem uma homenagem pro Wilson, popular Micho, bruxo, técnico aqui do nosso futebol amador, que infelizmente acabou nos deixando ontem